Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Vai depender muito do horário que você estiver assistindo, para quem estiver assistindo depois, ou de repente para quem estiver assistindo em outro lugar do mundo. É, Então, saibam que é uma honra ter vocês aqui para eu diria, essa live enfim, de saberes, né? De troca de saberes. Vocês têm os saberes de vocês, eu tenho os meus, a Regiane, que é a convidada de hoje, tem os dela. E hoje vai ser um pouquinho diferente, porque as outras lives nós fizemos sempre pensando em trazer um pouquinho do que é o yoga na visão de um praticante que não necessariamente é um instrutor de yoga, tá? Hoje a proposta é um pouquinho diferente, é trazer um conhecimento relacionado aos aromas, à aromaterapia, que é algo tão encantador, tão sublime, mas que demanda muita responsabilidade e senso de sustentabilidade também. E aí, em função disso, a convidada de hoje é a Regiane. Eu vou pedir para ela, deixa eu ver aqui. Isso. Eu vou pedir já mandar um convitezinho para ela, receber lá o convite. Vamos esperar um pouquinho. Então, aí chegou, tá chegando, tá chegando. Boa Ê! Muito bom. Boa tarde, Rê. Tudo bem? tarde. Você tá usando o fone de ouvidos? Fone, mas eu não sei. Eu não sei os outros. Eu não consigo te escutar muito bem. A tua fala, ela tá assim fracionada, ela tá picadinha. Não sei se é a conexão. Às vezes tira, né, do plug do celular e coloca de novo. Às vezes é isso, só um mau contato. Melhorou É, agora? Melhorou? melhora, melhora, sim, agora a gente consegue te escutar. E aí eu vou pedir para quem estiver assistindo aqui ao vivo, para ir dando retorno para a gente a respeito disso, se vocês estão escutando bem, né? Se vocês estão nos vendo bem, se a gente está bem enquadradinha aí para vocês conseguirem nos ver. A Regiane, como ela está na parte inferior da tela, e aí tem os comentários, então enfim, eu vou pedir para que vocês vejam um pouquinho o rostinho dela. Regi, eu vou pedir para você se colocar um pouquinho mais à tua esquerda em relação ao vídeo, porque assim você não fica tão em cima dos comentários, tá? Se vocês colocar um pouquinho mais à tua esquerda, acho que um pouquinho mais. Aí, isso. Porque aí os comentários não ficam tão em cima do teu rosto e assim as pessoas podem olhar para você. Elas vieram aqui para te olhar hoje, para te olhar, para te ouvir, né? Então, de novo, meu boa tarde para todo mundo, meu bom dia para quem for assistir a reprise, meu boa noite para quem for assistir em outro horário, ou quem estiver em outro lugar do mundo, né? Estando online, a gente fala com o mundo inteiro. Então é isso. Bom, só para falar um pouquinho, eu estava fazendo essa abertura no início, mas para quem chegou agora, geralmente aos domingos, não tem uma frequência, né? Mas costuma ser aos domingos, eu faço Janelas do Saber, que é um propósito, né? É um projeto que traz a visão do yoga pelo praticante, não necessariamente um praticante que é instrutor de yoga. E hoje o Janelas do Saber abre a sua janela para trazer um conhecimento que pode sim estar aliado a uma prática de yoga, mas como eu disse no início dessa transmissão, é importante entender o uso correto, seguro e sustentável dos óleos. Então quem vai falar disso para vocês hoje é a Regiane Ronchi. Ela é aromaterapeuta não só de formação, mas de essência, literalmente. E ela vai falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, fiquem à vontade que eu vou. Se ela não conseguir ler, eu leio e passo para ela, tá bom? Fala, É. é contigo agora, Regi, tá contigo. Obrigada, Si. Eu acho que tem tudo a ver mesmo o yoga com os óleos essenciais. É, eu sou, né, professora, já fui professora de yoga na prática,
né? Graças a você, você foi minha professora. E eu fui buscar os aromas justamente para ter uma ferramenta a mais nas práticas. Então, eu acho que os óleos essenciais ajudam muito na prática do yoga. Ajuda muito nos pranayamas, ajuda muito no shavasana, né? Então, eu pude vivenciar ainda na época que eu dava aula de yoga, alunos que tinham dificuldade de entrar no shavasana, mergulhando de forma mais suave, mais inteira, a partir do momento que eu coloquei os óleos essenciais, né, na prática do Shavasana. Então, os óleos essenciais ajudam muito. Não tem separação, não tem. Você continua me ouvindo? Sim, não, agora tá tudo certo, agora teu áudio tá legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que eu escuto muito, e talvez algumas pessoas daqui também tenham essa dúvida, que eu acho que é uma pergunta básica, qual é a diferença de óleos essenciais e de essência? Acho que isso é fundamental, explica pra gente. Tá. Nossa, isso dá uma aula. Vou resumir. Resumidamente falando, os óleos essenciais, para quem não conhece, nunca ouviu falar, né? Os óleos essenciais, eles são substâncias químicas que a gente extrai das plantas, né? Então, nós estamos falando não só de um líquidozinho, cheirosinho, que você vai aromatizar o ambiente. Nós estamos falando de um complexo químico, né? Um vidrinho de 10 ml de óleos essenciais tem mais de 100 substâncias químicas com efeitos farmacológicos. Então, a gente consegue, com um óleo essencial, muitas vezes uma ação analgésica, uma ação antitérmica, uma ação anti-inflamatória, né? Então, é muito mais do que cheiro. A essência sintética, ela foi criada para imitar os cheiros, justamente para a gente poder ter uma substância mais ecologicamente correta, por exemplo, no artesanato do aroma, né? Então, as essências sintéticas, ela é legal, né? Você pode estar utilizando no ambiente, mas ela só vai trazer apenas o cheiro daquele aroma em questão, né? Os óleos essenciais, a gente sempre vai ter os óleos essenciais a partir de plantas, tá? Plantas e frutas cítricas. A essência sintética, a gente já consegue aromas que nos óleos essenciais a gente não teria, né? Então, por exemplo, não existe óleo essencial de morango, não existe óleo essencial de manga, não existe óleo essencial de bambu, não existe óleo essencial de brisa do mar, né? Mas são aromas que a gente encontra sintético, né? Então, se você gosta, por exemplo, de um aroma de bambu, você vai lá, compra uma boa essência sintética e usa lá o seu difusorzinho de varetas com aroma de bambu, não tem problema nenhum, né? Mas assim, só para separar. Então, essência sintética, a gente consegue ter vários aromas. Brisa do mar, terra, coisas que não. Na aromaterapia, óleos essenciais, eles sempre vão vir de plantas. E no caso de frutas, frutas cítricas. Uhum. E é importante, acho que colocar também que as essências, elas, assim, elas podem indiretamente trabalhar alguma questão dentro da psique do indivíduo e tudo mais. Indiretamente, por quê? Porque é uma substância, digamos assim, inventada, né? Copiada na natureza, mas inventada. Já os aromas, eles têm uma função de acessar o sistema límbico. Então, vai, né, passando informação através dos aromas no campo emocional, vibracional daquele que sente aquele aroma. E isso pode desencadear emoções, às vezes, que as pessoas não têm noção. E aí eu gostaria que a Regi falasse o seguinte, da importância de ter um conhecimento a respeito do uso seguro,
né, dos óleos, porque assim como uma medicação, se eu cheiro demais um aroma, ou se eu tenho alguma doença até, né, alguma disfunção em algum órgão ou hormônio, dependendo daquele óleo, isso pode agravar a minha situação, ou não, pode até melhorar, enfim. Mas a importância de ter um conhecimento sério. E se eu não tenho esse conhecimento sério, o quanto que eu preciso buscar pessoas qualificadas que estudam e não só que querem vender óleos para ter um tratamento, no caso de um tratamento, para ter um tratamento adequado e para receber os benefícios aromáticos terapêuticos. Fala disso pra gente, que isso é muito sério. Muito sério. Então, assim, né, os óleos essenciais, eles são bem complexos, né? São muito complexos. Tanto que eu gosto muito de usar uma frase que, inclusive, foi uma das minhas mentoras, né? A minha professora Maíra Castro. Ela sempre fala, né? Aromaterapia é para todos, mas nem todos é para aromaterapia, né? E essa frase vale também para os óleos essenciais. Óleos essenciais são para todos? São, mas nem todos podem usar os óleos essenciais. A gente tem vários grupos aí que necessita de alguns cuidados na hora de se usar, né? Crianças, principalmente, né? Crianças têm uma série de restrições de óleos essenciais. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem aí disponível umas 3 literaturas de aromaterapia para crianças, coisas que a gente até 3 anos atrás, 4 anos atrás não tinha, né? Justamente porque quando se fala do público infantil, nós temos várias restrições. Gestante é um outro grupo também que exige bastante cautela, bastante cuidado para utilizar. Primeiro trimestre, por exemplo, a gente não indica nenhum uso de óleo essencial, né? E a partir do 3º trimestre, dependendo de como tá essa gestação, aí a gente pode estar auxiliando, mas são usos muito pontuais, né? Quando a gente fala de óleos essenciais, novamente, eu vou repetir, óleos essenciais são substâncias químicas, tá? Então eu estou falando de princípios ativos. Eu estou falando de uma substância que, quando a gente inala, ela desencadeia em nós uma reação de hormônios, né? Isso por um lado bom, né? Então, assim, por que quando a pessoa cheira lavanda, né? Ela se sente mais calma, ela se sente mais equilibrada. Por quê? Porque acontece todo um movimento de sistema límbico, de hipotálamo, né? Que é o nosso general, né? É o cara que fala assim, olha, libera endorfina que a Regiane está estressada. Ou então, olha, a Regiane está relaxada, vamos liberar mais serotonina, mais ocitocina, o perigo passou, né? Então, nós temos um cara chamado hipotálamo aqui no nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, que é o responsável pela liberação, pelo controle dessa parte hormonal. Então, quando você cheira uma lavanda, o nosso sistema límbico, ele recebe essa informação em questão de milésimos de segundo, né? Então, isso vai fazer com que esse general hipotálamo, ele reaja a essas substâncias químicas e libere um pouco mais de hormônios do bem-estar, corte os hormônios do estresse. Eu me perdi um pouco na pergunta, mas estou viajando, hein? Não, isso. É importante que as pessoas... Tá ótimo, não, tá ótimo. Eu tô aqui, né, adorando, mas assim, é importante que as pessoas entendam o que a gente falou no começo, que você falou no começo, a diferença de um óleo essencial e de uma essência, porque, por exemplo, às vezes você vai comprar aquele difusor de tomada, e aí, nas lojas, que nem aqui em São Vicente, né, eu sou de São Vicente, e aí na loja... Isso, é esse aí que a Regi está mostrando, esse é o de tomada. Então você vai numa loja que vende essência, às vezes, comprar um difusor de tomada. E a vendedora, ela vai falar assim para você, mas você já tem a essência? E aí você pode dizer que sim ou que não, enfim. Então,
as lojas que vendem, não todas, né? Mas algumas lojas que vendem esses aromatizadores de tomada, elas vendem essência. Algumas vendem óleo, mas geralmente elas vendem essência. E como a Regi colocou aqui, vocês gostam de entrar de repente eu não vou fazer merchan dos outros, né? Enfim, mas vocês vão saber qual é a loja. Aquela loja de roupa de cama e banho, que você entra assim, você nem precisa entrar, você passa no corredor, aquele cheiro gostoso de bambu. Bambu não é um óleo essencial. Bambu é uma essência, como a Regiane falou. Mas é uma delícia. Quem é que não gosta, né? Então é importante isso ficar bem claro. Óleo essencial é uma coisa, essência é outra. E entender a questão do que um faz, o que a essência faz na gente. O que um óleo essencial faz. Então acho que a tua resposta tá clareando isso. Entender que o óleo essencial, ele entra sim como um trabalho terapêutico aromático, tanto que faz parte das práticas integrativas e complementares na saúde. A essência não faz. E aí uma outra coisa que, se tu quiser complementar nessa questão do trabalho que o óleo essencial faz em termos hormonais e a velocidade da luz que ele acessa o nosso sistema límbico, acho que é interessante. A diferença, então, quando a gente faz uma inalação com óleo essencial, a gente vai estar trabalhando questões físicas, né? Então, você pode trabalhar uma dor de cabeça, uma insônia, né? Questões de saúde. E, ao mesmo tempo, você vai estar trabalhando também questões emocionais. Né? Então, por exemplo, eu gosto muito de um óleo essencial que não é muito conhecido, que se chama Spruce canadense, né? É um óleo essencial do Canadá, é um pinheiro lindo, belíssimo, e desde 2015 que eu sou apaixonada por ele, e eu já utilizei ele muito nas aulas de yoga. E uma das características do Spruce canadense, ele é rico em acetato de bornila, né? Que é um ésteres. E essa substância, ela age rapidamente nas nossas suprarrenais e corta os hormônios do estresse. Então, os meus alunos ficaram meio que viciados em Spruce, porque o Spruce, quando você cheira, ele realmente já atua no nosso sistema nervoso central e ele traz realmente um relaxamento. Coisa que a essência sintética não tem esse poder. Porque se eu pegar uma essência sintética de Spruce canadense, ela não vai ter essa molécula acetato de bornila. Então, assim, o ambiente vai ficar cheirosinho? Vai ficar gostoso, né? Só que eu não vou ter essa ação química no meu organismo, né? Eu não vou ter essa molécula química agindo no meu organismo. Já né? tem gente pedindo aí, eu quero. Bom, quem já foi minha aluna sabe, porque eu fico arranhando o disco o curso inteiro quando eu estou dando aula, de 2 óleos essenciais que eu sou apaixonada, Spruce canadense e copaíba. Né? Eu falo que eu ainda vou fazer uma camisa, I love you Copaíba, gratidão Copaíba, né? Eu sou Copaíba, hashtag eu amo Copaíba, porque Copaíba é o nosso... o nosso medicamento do futuro, né? Apesar que eu não gosto muito desse termo, porque uma coisa assim, quando a gente começa a utilizar óleos essenciais, eles são tão incríveis, né? Nessa coisa de agir no físico, agir no emocional, agir no vibracional, né? Porque o óleo, ele também atua nas nossas camadas mais etéricas, né? Alinhamento de chakras, bloqueios de vidas passadas, né? Que a gente traz com a gente. Então, a gente tende a ficar muito apaixonado por esses óleos essenciais. É onde entram os cuidados, né? Onde entra os cuidados. Tem uma pergunta consignada aqui da Laura. Ela pergunta assim: existe um óleo essencial que seja, entre aspas, coringa, que atue em várias questões ao mesmo tempo? Existe milagre?
Existe milagre? Não, não existe milagre, né? Os óleos essenciais não é a panaceia do mundo, eles não resolvem tudo. Tem muitas coisas que a gente não consegue ainda resolver com óleos essenciais, mas sim, a gente consegue muitas outras coisas. Se eu fosse falar um óleo coringa, eu falaria a lavanda, né? Eu sei que é disco arranhado, eu sei que todo mundo que trabalha com aromaterapia, agora a gente está vendo muita live de óleos essenciais, todo mundo fala na lavanda, é disco arranhado? É. Mas por quê? Porque a lavanda, ela realmente é um óleo que, assim, é seguro para usar, né? Então, você pode usar a lavanda com gestante, você pode usar a lavanda com um senhorzinho de idade, uma senhorinha, você pode usar a lavanda com criança, né? Então, a lavanda, ela é um óleo essencial que abraça todo mundo, né? E ela é analgésica, ela é antitérmica, ela é anti-inflamatória, ela é cicatrizante, né? Isso na parte física. Na parte emocional, ela realmente é um óleo que traz um equilíbrio emocional, é um óleo que faz a gente resgatar nossa paz, né, interior. Para algumas pessoas, ela vai ter um efeito até sedativo. Por que eu falo para algumas pessoas? Porque às vezes eu vejo assim umas propagandas na internet falando, a lavanda é um excelente sedativo para auxiliar você a dormir, né? Para combater a insônia. Ok, mas nem todo mundo dorme com lavanda, tá? Então, nem todo mundo vai conseguir trabalhar essa questão de insônia com a lavanda. Eu sou uma. E acho que é Eu importante amo a também lembrar, só fazendo um adendo, Regi, acho que é importante lembrar que quando a gente fala óleo essencial de lavanda, não existe um óleo essencial de lavanda apenas. A gente fala lavanda, parece que existe só uma lavanda. E aí eu faço um comparativo assim, que nem coqueiro. Não existe só um tipo de coqueiro, né? Então a Não, lavanda, existe um número de plantas chamadas lavanda que na composição química liberam outras substâncias, liberam substâncias diferentes. Então, isso que sim, a Regiane está colocando aqui, é importante entender isso. Então, para uns, a lavanda tá nananana, porque elas têm nome e sobrenome. Então, sim. ela pode sim favorecer um relaxamento e tudo mais. Para outros, a mesma lavanda não faz isso. Então, é importante entender que os óleos essenciais, eles têm nome e sobrenome. E é o sobrenome que muitas vezes diz qual é a função do óleo, e não Sim, necessariamente o nome. Então, se eu perguntar para quando, vocês assim, qual é o seu nome? Ah, o meu nome é Simone. Simone do quê? Por quê? Porque Simone existe um monte por aí, mas com o mesmo sobrenome que o mesmo CPF que o mesmo RG que o meu, a mesma filiação que eu, só eu. E isso vale para os é, olhos. Eles têm uma família aromática, né, essencial. Então, isso é importante de ser considerado quando vai em busca de um sim. óleo. Por isso a importância de buscar informação com profissionais que estudam, que sabem do que estão falando e não, como eu disse lá no comecinho, não querem só vender óleo. É. Complementa, Regi, por favor. Quando eu estou falando da lavanda ansiolítica, da lavanda sedativa, né? Nós estamos falando das duas principais lavandas, que é a lavanda angustifolia e a lavanda officinalis, tá? Aqui no Brasil nós temos a lavanda dentata, que é uma lavanda canforada, então já não é uma lavanda que vai te trazer tanto relaxamento, já não é uma lavanda que eu indicaria para usar à noite, E é né? importante Porque ela lembrar que essa não canforada, para quem faz uso de homeopatia, não vai funcionar. pode, né? Para quem usa homeopatia. Então, assim, ó, essa questão da homeopatia, o Fabian Laszlo, né? Ele já fez um post lá no Facebook da Laszlo falando dessa questão da homeopatia, né? Então, assim, o que foi comprovado? Se você precisar fazer um uso de um óleo essencial que é canforado, por exemplo, uma lavanda dentata, um alecrim canforado, né? Você usa 30 minutos antes da tua homeopatia ou do teu floral, ou 30 minutos depois.
tá? Então, se Ó. você tomou floral, você vai esperar 30 minutos para poder cheirar um alecrim canforado ou usar uma lavanda dentata. A gente também tem a lavanda Spike, que é uma lavanda bastante canforada. A gente tem os lavandins, né, que são deliciosos, mas também tem um pouco mais de cânfora. E aí é bom lembrar que o lavandim não deve ser usado em gestante, seja qual for a fase gestacional. Olha só, gente, quanto a gente pensa assim, que a gente vai lá na farmácia de produtos naturais e homeopáticos e tudo mais, aí olha um óleo lá e fala, esse aqui eu ouvi falar que é bom para dormir, esse aqui eu ouvi falar que é bom para emagrecer, esse aqui eu ouvi falar que é bom para parar de fumar, e aí compra só por isso, não vai a fundo. Então, é claro que a internet aí tem uma infinidade de informações, mas o meu conselho e o da Regi é o seguinte, investiguem essas informações, porque o consumo inadequado de óleos pode gerar uma toxicidade. E às vezes eu acho que eu estou intoxicada porque eu estou comendo errado, e não é porque eu estou fazendo uso exagerado de um determinado óleo que não serve para mim naquele momento. Pode ser que lá para frente aquele óleo seja bom para mim. Então, isso é muito, muito sério e muito importante. Falando do óleo de limão, tem uma guria aqui, Petrúcia, é isso? Que pergunta do óleo siciliano se ajuda a emagrecer. E aí eu emendo na pergunta da Daniela, que pergunta, e quando o perfume do óleo nos dá alergia, como a lavanda, para mim, me dá rinite. Então, Fala aí. é isso que eu tô falando, né? É isso que a gente está falando. Então, o óleo essencial, ele não é para todos, né? Tem pessoas que não conseguem utilizar aquele óleo essencial, tem pessoas que desenvolvem alergia, né? Seja alergia olfativa, como é o caso da Daniela aqui, seja uma alergia de pele, né? Então, eu sempre falo assim, você vai fazer, por exemplo, um creme com óleo essencial, antes de sair se besuntando toda, faz um teste, né? Faz um teste, passa aqui, ó, numa área sensível do corpo, espera até o dia seguinte, vê se ficou vermelho, se deu coceira, tal. Porque é isso, gente, porque cada um de nós é um universo único, né? Assim, o óleo essencial que é bom para mim pode não ser bom para Simone Carneiro, porque a Simone Carneiro não é a Regiane, ela é outro ser, né? Então, o óleo essencial ele vai agir diferente em pessoas diferentes, né? Então, no caso da Daniela, eu sugiro que ela teste outros óleos essenciais e evite, no caso, a lavanda, tá, Dani? Porque se a lavanda ela te traz uma rinite alérgica, quer dizer que você tem alguma sensibilidade a esse óleo, né? Então, eu não indicaria você a ficar forçando o uso. Eu quero até aproveitar e abrir uma janela aqui para falar do documentário que estreou no Netflix, que o primeiro capítulo é sobre óleos essenciais, e eu convido vocês, quem tem Netflix, gente, assista esse episódio, porque mostra justamente isso, mostra o caso, inclusive de uma moça que teve uma alergia séria, né, uma intoxicação séria com óleos essenciais. Ela escreveu um livro sobre isso. Ela processou a empresa, tá, dos óleos essenciais, que ela não quis falar lá no documentário, mas eu sei qual que é. E aí, não, e aí, só fala o nome do documentário, Regi, o nome do documentário pra gente. Estou muito A ruim. Indústria da Cura. A Indústria da Cura. É isso. Muito legal porque mostra um trabalho muito bacana num hospital onde uma enfermeira, né, que estudou, ela tem formação de aromaterapia, ela entra nos quartos, e uma coisa que eu achei muito legal, você vê a individualidade do tratamento, né? Sim. Ela entra e ela pergunta, né, para a pessoa o que ela tem, se a pessoa permite, né, se a pessoa quer receber, e o que ela faz? Ela faz teste olfativo, né? Bingo. Então, ela, né, não é simplesmente assim, ela chega e fala assim, olha, vou usar este olhinho aqui, porque esse olhinho aqui, ele é analgésico. Não, ela faz um teste olfativo na pessoa
para ver quais as preferências aromáticas que aquela pessoa tem, né? Porque uma coisa, pessoal, é o seguinte: quando a gente vai trabalhar psicoaromaterapia, quando a gente vai trabalhar o nosso emocional, o aroma ele tem que ser gostoso para você. Então, se você cheira um determinado aroma e esse aroma não te é prazeroso, não caia nessa de que esse é o óleo então que você precisa trabalhar. Tá? Eu acho que trabalhar psicoaromaterapia tem que ser prazeroso. A pessoa ela tem que gostar do aroma. Isso me diz que ela está pronta para trabalhar aquele óleo. Se ela não gosta de determinado aroma, o que eu posso fazer, que eu faço em atendimentos, é dar uma diluidinha nesse aroma com outros aromas, né? Para começar a introduzir a energia desse aroma. Não é nem o aroma em si, é a energia daquela planta, né? Porque vai chegar um determinado momento que ela vai se sentir pronta, ela vai sentir aquele aroma e ela vai falar assim, ok, agora dá para mim trabalhar com esse cheiro, né? E a enfermeira lá no documentário, ela faz isso, né? Eu achei isso muito lindo, porque o trabalho da aromaterapia é esse, né? A gente tem algumas receitas prontas? Temos, né? Você me perguntar aqui, é dor de cabeça. Posso falar um óleo no geral que vai tratar a dor de cabeça. Mas o que está por trás dessa dor de cabeça, né? Tem algo mais, né? Então, assim, Isso é importante, que a pessoa que quer saber desesperadamente que óleo que serve para isso ou para aquilo, gente, precisa saber o que a Regi acabou de colocar. O que está por trás do meu excesso de peso, da minha dor de cabeça, enfim, o que está por trás daquele sintoma antes de ir lá e fazer uso. É quase como se automedicar. Você pode resolver aparentemente o problema, ou você pode mascarar esse problema, e quando ele vem muito mais forte. Então, de novo, não sabe usar o óleo, não sabe que óleo usar, procura um profissional que te dá essa orientação adequada e individual. Nós não estamos num cercadinho, todo mundo igual, né, chipado, todo mundo sente a mesma coisa, fala a mesma coisa, então vai tomar a mesma coisa. Não funciona desse jeito. Então, essa questão que a Regi coloca aqui das receitinhas prontas, elas podem funcionar? Até podem, mas lembre o seguinte, o que funciona para mim pode não funcionar para você. Então, sinta os aromas. E lembra sempre também o seguinte, os aromas, eles estão conectados diretamente com a natureza. E a energia da natureza, das árvores, tem árvores centenárias, né, das plantas, das flores, enfim, isso é muito forte. E é isso que a Regi colocou aqui é muito importante. Às vezes, não é que eu não goste do cheiro, mas ele me remete inconscientemente a uma frequência de conexão com a Terra que talvez eu não esteja pronta para fazer. Então eu preciso dar um tempo, como a Regi colocou aqui também. De repente um profissional consegue diluir um pouquinho aquele óleo ou colocar numa sinergia misturado com algum outro óleo para que esses portais, né, de conexão com a natureza que os óleos te trazem possa começar a acontecer. Não é isso, Rê? Isso mesmo. Eu vi uma perguntinha aqui da Rosângela. Ela está me perguntando, é Rosângela, né? Do difusor elétrico e do Richot, né? Eu diria assim, olha, o Richotzinho, aquele de vela, né? Ele não consegue atingir uma temperatura muito boa para diluir, difundir os óleos essenciais. Mas eu só tenho esse Richotzinho em casa. Então isso quer dizer que eu não posso usar óleo essencial? Não, você pode, mas dá preferência para aqueles óleos essenciais que eu falo assim, que são bem liquidozinhos, bem fininhos e que são bem voláteis. Por exemplo, a lavanda, os cítricos, os alecrins, os eucaliptos, o hortelã, que são óleos que a gente chama de monoterpenos, né? Porque você vira o frasquinho, se você não tomar cuidado, ele cai 3, 4 gotas. Você cria uma gotinha, cai 3 grudadas. Assim. Meu Deus, estraguei minha receita. Porque são muito fininhos.
Esses que são muito fininhos, o calor da vela consegue distribuir no ambiente. Não com tanta eficácia, né? Mas se você só tem esse, você pode começar com esse, tá? E tem esses aqui, os mais simplesinhos, né? Que são os elétricos, que esses aqui também são bem legais. Ele só não consegue também diluir, difundir os óleos essenciais grossos, né? Que a gente chama de sesquiterpênicos, que é aquele óleo que você vira e você reza um japamala para ele cair. Né? Você faz 108 voltas no japamala E e ele ele não não cai. cai. Né? Copaíba é um. Eu falo assim, gente, se você tiver com pressa, não use copaíba, porque você vai bater no vidrinho, você vai chacoalhar, né? Você tem que estar respirando tranquilamente, conversando com a sua copaíba para ela cair do gotejador, né? É. Então, esses óleos essenciais que são gorduchos, esses difusores, eles não são tão eficientes. Então, você acaba tendo que usar uma quantidade muito grande de óleo essencial dentro desse difusor para poder sentir o aroma no ar. Então, esses difusorzinhos mais simples, usem óleos essenciais mais aromáticos, tá? Que é dessa família que eu falei, as lavandas, os alecrins, os hortelãs, os eucaliptos, tá? Que vai funcionar bem. Tá ótimo. A Patita tá falando assim, hoje eu tive com ela de manhã, conversei um pouquinho com ela, e aí ela pede para eu falar o seguinte, na verdade quem vai falar é você, né, Regiane? Mas assim, para falar da importância da observação sobre passar óleo na pele. Então, direto, né? Tem gente que mete um óleo de cravo porque disse que é antibacteriano e aí vai perder a pele, né? E às vezes as pessoas fazem isso por falta de conhecimento mesmo. E o que eu comentei com a Patrícia é que algumas pessoas passam repetidamente, várias vezes, um óleo que às vezes nem deu alergia nela. Mas ela faz uso contínuo próximo da região linfática. E aí volta aquela coisa que, né, aquela questão que eu trouxe no início lá aqui da live, sobre a intoxicação por conta dos óleos com uso regular, sem saber exatamente a que se destina. É interessante, acho que você falar disso, e só para arrematar essa questão, perceber isso. Eu estou bem, estou respirando bem, acordei bem, estou numa boa, então eu vou usar um óleo profilático para me manter assim? Eu vou meditar. Eu vou fazer uma lavagem no nariz, eu vou fazer umas respirações para manter o meu estado legal. Não preciso ficar ali usando óleo essencial como profilaxia, né? Pensando em prevenir alguma coisa, porque a gente tem que pensar no que foi dito aqui no início da live também. Sustentabilidade. Então, os óleos são extraídos das plantas, das árvores, das folhas, das flores, das cascas de árvore. E tudo isso é vida. Dependendo da forma como a empresa extrai, explora, né, faz essa retirada da natureza, ela pode simplesmente estar colaborando para a extinção daquele óleo essencial. Já pensou acabar óleo de copaíba no mundo, gente? Não pode. Então eu estou dando risada, mas é risada de nervoso, tá? Não é risada para rir, é risada de nervoso. Porque às vezes as pessoas querem tanto usar o óleo, aí usa 15 mil óleos todo santo dia, porque a revendedora do óleo pediu para usar, que era bom para isso, para aquilo, e ela pode estar se intoxicando e prejudicando essa questão da empresa, prejudicando a questão da empresa não, né? Prejudicando a natureza. Pergunte para o revendedor do óleo, caso você compre por alguém que revenda, qual é o selo de sustentabilidade da empresa que está fazendo essa venda de óleo. Se ela tem, qual é? Aonde eu pesquiso isso na internet? Porque aí você vai entender a seriedade com que essa empresa que vende óleos cuida do planeta. E não está preocupada só em levar um din-dinzinho para o bolso dela. É sério, coisa séria. Quando eu dou risada, é como eu digo, quando eu tô dando risada, eu dou risada de nervoso. Para ficar bem clara essa questão da sustentabilidade que a Si falou, eu vou dar um exemplo, eu gosto de usar o exemplo da rosa.
né? Para você produzir uma gota, uma única gota de óleo essencial de rosa, você precisa de 25 rosas, tá? Então você vai pegar 25 rosas, vai passar pelo processo de extração, né? Que a gente tem vários dentro da indústria dos óleos essenciais, para você obter apenas uma gota. Uma gota. Agora Repete, você pensa. repete isso que é importante. Quantas rosas são precisas na natureza ser tirada da natureza para uma gota de óleo? 25 rosas. Gravaram 25 rosas, né? para uma gota de óleo essencial de rosa. Uma gota de óleo essencial. Então, quando a gente pensa nisso, numa escala industrial, né, onde você vai produzir 1 litro, 2 litros, 3 litros de óleo essencial de rosas, a gente está falando de toneladas e toneladas e toneladas e toneladas de pétalas, né? E assim, olha o custo que demanda de matéria-prima do nosso planeta para se produzir esse óleo essencial de rosas. A mesma coisa é o olíbano, né? O olíbano é uma resina de uma árvore, né? Que na maioria das vezes cresce no deserto. Então, assim, você não tem uma fazenda produtora de olíbano, igual a gente tem fazendas de produção de gado. Não, não existe, amiga, sabe? Assim, então, eu vejo vendedores de óleos essenciais ensinando as pessoas a passar olíbano no rosto, tomar cápsula de olíbano, olíbano de manhã, olíbano de tarde, olíbano de noite. Me dá uma dor no coração. Porque eu penso assim, caraca, meu, a pessoa não tem noção do custo que demanda o nosso planeta produzir essa matéria-prima riquíssima, milenar, porque Jesus ganhou o olíbano, né, no nascimento dele como um aroma espiritual, porque o olíbano ele é um aroma. Nossa, eu tenho uma reverência enorme pelo olíbano. Se eu começar a falar do olíbano, eu vou chorar de tamanha paixão que eu tenho por ele, né? Então, assim, aí eu vejo pessoas tomando olíbano, eu falo, pra quê? Pra que você vai tomar olíbano, amiga, né? Não tem necessidade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com para que você quer esse óleo. Sempre que você for comprar um óleo essencial, se pergunte para que eu quero esse óleo essencial. Começa daí, sabe? Você quer tratar uma questão emocional, por exemplo, você não precisa ingerir óleo essencial para tratar emocional. Emocional é cheiro, tá? É sistema límbico, é nosso cérebro emocional. Então, você não precisa tomar cápsulas de olíbano para se encontrar com o seu, sabe, assim, com o seu eu superior, digamos assim. Oi. Trazendo essa questão aí, trazendo essa questão que você fala do óleo essencial de olíbano e levando para o yoga, o yoga ensina, passa pra gente 5 coxas, né? Que seriam 5 envoltórios, enfim. Tem várias explicações, mas só para o pessoal que não é do yoga, eu não vou entrar muito nisso. Um deles é o Pranamaya Kosha. E o Pranamaya Kosha, quando ele está em desnível, né, desregulado, faz com que o indivíduo queira desesperadamente se iluminar. E aí, como o óleo essencial de olíbano é dito como um óleo do 7º chakra, de expansão de consciência, e lá, aí a pessoa está com o seu Pranamaya Kosha desajustado e ela vai querer entornar um vidro de óleo essencial de olíbano e vai fazer o quê? Se intoxicar, meu bem. Se intoxicar, e pode levar a uma intoxicação gravíssima. Então, gente, por favor, não saiam por aí tomando óleo, só se você tiver recebido orientação de um profissional. Eu, muito raramente, eu ponho uma microgotinha, quando eu consigo fazer uma microgotinha de óleo essencial, que vai depender daquilo que eu tô querendo, e vai depender se aquele óleo pode ser ingerido ou não, eu ponho diluído na água. É assim, é uma gota para 1 litro. Mas assim, não é toda hora, todo dia, todo momento. É muito de vez em quando eu sinto que naquele dia eu preciso. Mas por quê? Porque assim como a Regiane, eu tô ali estudando, me aperfeiçoando, né, e tal. Então eu sei o que eu tô fazendo. Agora, aleatoriamente, porque fulano falou, ciclano e orientou, viu um site na internet, um blog e tal, falou, não faça.
Você é um indivíduo e o indivíduo que te sugeriu é outro. Pergunta se tem, da onde essa pessoa tirou essa informação, qual é a base, né, de estudo para isso acontecer. Não sai por aí tomando qualquer coisa, não. Deixa eu ver que tem alguém que falou alguma coisa aqui. A Sandra é minha querida amiga de infância. Beijo, amor. Tô te devendo uma ligação, né? Então, ela é enfermeira e aí ela calculou aqui para mim, ó, 20 gotas igual a 1 ml, então é necessário 500 rosas para produzir 1 ml de óleo de rosas, tá? Aí se a gente pensar em monocultura, já pensou em monocultura de rosa? Então aquele solo vai servir só para plantar rosa. Vai chegar uma hora que aquele solo não tem mais força, não tem mais riqueza para produzir rosa. E aí o que acontece? Esquece aquela terra, vamos para outra, né? Então pensa nessa questão da sustentabilidade. Deixa eu falar uma coisinha para ti, perguntar. Eu sei que a gente tem muita coisa. Se fosse o caso, a gente emendaria uma live na outra e ainda assim o assunto não acaba. Mas não tem é importante também que seja dito que deixa eu ver, eu tô com um vidrinho aqui de óleo, peraí, deixa eu pegar aqui. Por acaso o meu é de palmarosa, que eu deixo às vezes aqui por perto quando precisa. Então eu tenho um frasco, eu tenho um frasco de óleo essencial aqui. E aí o que as pessoas fazem? Elas abrem, elas vão fazer, né, trazer o nariz perto do vidrinho e elas esfregam o narizinho maravilhoso delas no biquinho do gotejador. Não façam isso, meu bem. E nem façam assim, ó, meleca assim o dedo na pontinha do gotejador para passar sabe lá onde. Não pode, porque você simplesmente estragou o seu óleo. Eu sei que é uma notícia horrível, triste de dar, mas você acabou de estragar o seu óleo. O gotejador, ele veio com uma função, gente. Fazer o óleo cair sozinho. Como a Regiane falou, não tá com paciência, não usa óleos que são mais grossos, né? Que eles são mais viscosos. Vai num óleo mais líquido, que é como ela mesma disse, o de laranja, laranja doce, limão, etc, etc. Mas lembra que nada de ficar passando olhinho na pele sem saber para que serve, hein? Ninguém vai se machucar com isso. Deixa eu responder a Patita. Então, falando dessa questão de usar o óleo essencial na pele, eu não sou muito a favor, por exemplo, dessas receitinhas que eu vejo na internet, do pessoal pingar o óleo essencial na mão, aquecer e cheirar. Eu digo assim, se for uma situação esporádica, né, que você está ali naquele momento, você não tem nada no seu ângulo de visão, e você precisa de um emergencial, digamos assim, pinga na mão, tá? E cheira. Uma vez ou outra, realmente não faz mal. Mas você ficar fazendo isso todo dia, você vai desenvolver uma alergia na sua pele da mão, tá? Então, assim, uma coisa que eu gosto muito, lencinho de papel, tá? Por quê? Eu pingo óleo aqui no meu lencinho de papel, faço assim, ó. Eu cheiro quantas vezes eu quiser e eu ainda posso pôr no meu bolso e levar na rua. Posso pôr dentro da minha bolsa e levar na rua. Tá? Então, dê sempre preferência, quando você também for utilizar óleos essenciais na pele, diluir, né? A minha professora, ela fala diluir, 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 né? É o mantra do diluir, 108 vezes, diluir, 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 diluir. Tá? Então, assim, a gente tem uma coisa que eu ensino nos meus cursos é a regra da dedada, que eu aprendi com a minha querida professora. A regra da dedada, né? Então, a gente tem a regra da dedada, tá? Então, por exemplo, se com uma gota de óleo essencial eu conseguir resolver a área que eu preciso trabalhar, digamos assim, uma picada de mosquito, tá? Então, por exemplo, criança, eu tenho o Miguel em casa, você conhece a minha figura, né? Ele é muito alérgico à picada de mosquito. Então, quando eu vejo, às vezes, já tá inchado, já tá vermelho. Então, eu pego uma gotinha de óleo essencial puro e aplico ali, naquela região. Mas é só isso, tá? Se a área for muito maior do que uma gota, eu vou diluir o óleo essencial. Diluir aonde, Rê? Cara, se você não tem nenhum tipo de óleo vegetal na sua casa,
Você só tem azeite e óleo de soja? Pode ser azeite e óleo de soja, não tem problema. O que você precisa é de um carreador para estar diluindo aquele óleo essencial, tá? Seja um óleo de soja, seja um azeite, tá? Se for creme e gel, tem que ser neutro de Neutro. preferência, tá? Para não haver interação química entre o óleo e os princípios ativos ali daquela substância, tá? Então, dilua sempre. Você vai fazer um creme facial e você quer usar o olíbano, porque o olíbano ele é muito bom para a pele, então, ok, dilua o olíbano, tá? Dilua. Eu acho que eu não cheguei a comentar aqui, né, que eu tenho a Gotas de Bem-Estar, que é uma loja que vende óleos essenciais, só que eu não só vendo óleo essencial, eu sou curiosa, eu quero saber para que a pessoa quer aquele óleo, né? Eu estou ali simplesmente para vender. Então, geralmente eu pergunto se a pessoa já sabe usar, né? Para que ela vai usar. E se ela vai fazer caquinha, eu não vendo. Eu falo, olha, eu não quero esse karma para mim, tá? Então, se alguma outra pessoa te vender, ela que se entenda com o universo, eu não quero. E aí, uma vez, uma moça queria o óleo de olíbano, eu e o olíbano, para passar puro na pele. Eu falei, mas nada, não precisa passar puro na pele. Ela, não, mas é porque eu vi um vídeo no YouTube da moça passando óleo essencial puro na pele do rosto, para mancha. Eu, não, amiga, você pode diluir num creme, né? Põe lá umas gotinhas e passa sem problema, né? Então, usar na pele é diluição, tá? É diluir. Diluir é a segurança. Uma outra coisa, quando você for comprar óleo essencial, sempre verifique as contraindicações daquele óleo, tá? Existem alguns óleos essenciais que eles já têm umas contraindicações tão comuns que geralmente, se você comprar de uma marca séria, você já vai receber essa informação, tá? Então, só para dar um exemplo aqui, alecrim, canforado, né? Porque a gente tem outros tipos de alecrim, mas o alecrim canforado, que é o alecrim mais comum, ele é contraindicado para pessoas que têm pressão alta, para pessoas que sofrem de epilepsia, né? Para crianças muito pequenas. Então, tem para gestantes. Então, eles têm uma série de contraindicações, tá? Então, sempre que você for comprar um óleo essencial que não é só para você, que você vai usar na sua casa, com seus familiares, com as pessoas que dividem o ambiente com você, dá uma pesquisada, pergunte para o vendedor se aquele óleo essencial que você está comprando tem contraindicação, tá? Porque existe também contraindicação. Assim como a gente tem medicamentos que são contraindicados, né, para determinadas pessoas que têm doenças, alguns tipos de doenças, os óleos essenciais também têm as suas contraindicações. Eu vi Sim. uma perguntinha lá em cima, ela já sumiu aqui de mim, de uma moça perguntando da questão da ingestão, né? Ingestão é Mas muito... ó, Regi, eu não queria te cortar não, mas eu vou precisar porque sabe como é o Instagram, né? Se a gente não se corta, ele corta a gente. Ele é danado. Bom, gente, eu vou fazer o seguinte, eu tenho uns recadinhos para passar para vocês, eles são bem importantes, como a gente já está chegando, por incrível que pareça, já está chegando quase 1 hora de live, Pois é. passa muito rápido, viu só? Eu vou pedir para o Instagram fazer um abaixo-assinado para ele fazer umas lives de 2 horas, 3 horas. Então, o que eu vou falar para vocês? A Regi, como ela falou, ela é consultora de óleos, né, essenciais, então ela vai querer saber por que você quer aquele óleo. Eu também trabalho com isso, mas eu passo a peteca aí para ela tá um pouco mais entrosada do que eu fiquei mais dedicada ao yoga, ela se dedicou mais aos aromas, então vocês podem procurá-la. E outra coisa que eu quero falar para vocês, que é bem legal. Enfim, eu estou aí administrando, mas dia 5 e dia 6 de setembro, marca aí essa data no seu calendário. A gente vai estar juntas, né? A Regiane vai oferecer, junto comigo, enfim, um curso, um mini curso, assim, um pocket de 4 horas de duração, 4 horinhas, ó, é bastante conteúdo. Se em 1 hora a gente já falou um bocado de coisa, imagina em 4. Então, a gente vai fracionar, né, essas 4 horas.
2 horas no dia 5 de setembro, que é um sábado, e 2 horas no dia 6 de setembro, que é um domingo, das 17 às 19 horas. E aí é um mini curso, a gente colocou um valor super acessível. Eu vou abrir o evento na página do Facebook do Om Namastê Yoga São Vicente. E quem tiver mais interesse, falar, puxa, eu me interessei, como é que faz, onde que eu me inscrevo, como é que eu pago e tudo mais, pode mandar um direct para mim, ou tem o meu telefone na página, aqui mesmo na biografia da página, pode mandar também um WhatsApp ou Telegram por lá, que eu passo todas as informações, tá bom? Então eu achei que é bem interessante passar isso antes do Instagram derrubar a gente, né? E é isso. Então, o que vai ter nesse curso? Fala um pouquinho pra gente, que nós temos aí 3 minutos antes de derrubar. Fala, Rê. Rapidinho, então. O nome do curso se chama Aromaterapia em Família, tá? Porque é isso mesmo, eu vou pegar alguns óleos essenciais coringas, que servem desde o pequenininho, do bebezinho, até o senhorzinho de idade, então é para família mesmo, tá? A gente vai estudar aí alguns óleos essenciais coringas, as suas contraindicações, as formas de uso, e aí sim eu vou passar alguns protocolos, vou ensinar algumas receitas, tá? Então, dentro daquele kit, digamos assim, familiar, o que que você vai poder estar elaborando receitinhas, tá? Para trabalhar tanto questões emocionais com crianças e adultos, como também questões físicas, tá? Então, por exemplo, sistema imunológico, queimadura, irritação de pele, acne, enfim, várias coisas. Vai ser 4 horas corridas, cheio de conteúdo. E uma coisa que eu gostaria de deixar frisado aqui é que nós estamos, enfim, com essa questão das crianças dentro de casa, as crianças estudando dentro de casa. E muitas vezes os pais estão exercendo essa função de, entre aspas, né, professores dos filhos. Tem matéria que a escola manda, o professor dá orientação, mas são os pais que estão cumprindo um pouco essa função. E aí o curso também vai trabalhar um pouco essa questão, que óleos essenciais eu, como mãe, posso usar para me manter ali mais centrada na hora que eu tenho que ficar com meu filho, enquanto ele está na escola, em casa. Que óleos essenciais eu posso, de repente, dar para o meu filho, né? Para ele sentir o aroma, ou de repente deixar ali num difusor enquanto ele está estudando, enquanto ele está recebendo essas aulas online. E também, não só para essa questão das crianças, mas como a Regiane falou, para os pais, às vezes você tem alguém dentro da sua casa que já tem mais idade, né? Tá ali mais acamado, não se levanta muito. Então, quais são os óleos indicados para essas pessoas, né? Que poderiam fazer uso, né, para essas pessoas? Sempre com esse cuidado de lembrar que cada indivíduo é um indivíduo. Fala, Regi! Lembrando que a gente não vai falar só de óleos essenciais nesse curso. Não. Eu vou falar também de hidrolatos, que eu amo hidrolatos, e também de óleos essenciais vibracionais. Que são incríveis, gente. É isso. Isso. Então, quem nunca ouviu falar de óleo vibracional, quem nunca ouviu falar de hidrolato, vem com a gente no curso, que aí vai descobrir o que é, do que se trata. Tá bom? Quero agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui ao vivo. Quero agradecer a presença de quem vai assistir depois. E, claro, presença ilustre da nossa aromatóloga, Regiane Ronchi. Sem ela, essa live não teria acontecido. Então, gratidão profunda, Regi. Muito grata mesmo, de coração. Tá bom? E é isso. Fala aí. Quer falar um pouquinho? Temos aí alguns segundinhos antes do Instagram nos derrubar. Não, só gratidão. Gratidão a você, gratidão a todo mundo que dedicou uns minutinhos do domingo para conversar sobre essa paixão que é os óleos essenciais. É isso, gente. Muito obrigada. Valeu. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão aromática, né? Abraço aromático, beijinho aromático e espero vê-los e vê-las no dia 5 e dia 6 de setembro num curso online que a gente vai oferecer aqui de 4 horas preciosas, com informações mais preciosas ainda
para vocês. Como eu falei, eu vou abrir um evento no Facebook, na página do Om Namastê Yoga São Vicente, e se você não tiver acesso a essa informação lá pela página do Facebook, pode me mandar direct ou mandar WhatsApp, Telegram, enfim, qualquer coisa. Até Telegram eu tô aceitando, tá bom? Gente, desculpa não ter passado receitas, o tempo é muito curto. Muito curto. Então é isso, gente. Valeu, gratidão e até breve. Namastê.